Bom, estamos começando aqui a segunda monitoria do dia 13/7/2021. Eu comentei um pouco com o pessoal, né, para tirar algumas dúvidas sobre os fichamentos, basicamente seguindo o mesmo caminho que a gente passou no vídeo anterior da monitoria. Então, hoje o pessoal me solicitou para a gente fazer uma repercussão pela última aula, né? O modelo que eu acho interessante para quando vocês forem estudar as aulas em específico é basicamente irem nas questões, né? Por quê? As questões, ela vai ser onde vocês vão estar fixando o conteúdo, porque você vê a aula, você faz a leitura e você tem essas questões respondidas no caderno ou onde vocês puderem responder, basicamente vai sempre que você não vai precisar sempre ler o slide inteiro, porque só de você ler essas perguntas e as respostas, você já vai lembrar da aula. Porque elas têm um caráter de fixamento do conteúdo. Vale ressaltar que a, o- a, a forma como a gente está vendo a disciplina é seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos, né? A gente começou nos gregos, foi passando pela Reforma Protestante e etc. A gente vai passando a linha do tempo. Então, para a gente entender, para ter um bom aproveitamento a disciplina da história do pensamento geográfico, vocês têm que entender enquanto uma cadeia de acontecimentos. Vocês têm que ter essa, esse histórico, né? Da geografia na mente de vocês, sabendo o que, que veio primeiro, o que, que veio depois, o que, que veio antes, é muito importante. E essas questões vão ajudar muito nisso. Então, agora a gente vai fazer uma repercussão de como vocês poderiam estar respondendo essas questões da aula 4 aqui, para servir de reforço para um método de estudo de vocês futuramente, né? Vamos lá, vou responder aqui no bloco de notas mesmo. Ó, por que afirmamos que Varenius, em sua geografia, foi o primeiro a absorver elementos da ciência moderna? Lembrando que ciência moderna é um assunto que foi iniciado na aula anterior, quando a gente falou um pouco de reforma protestante, né? Que ela deu a abertura para que a revolução científica acontecesse e a ciência moderna fosse começasse a existir em sua essência, né? Que é basicamente o começo do empirismo, né? O começo da observação direta para a natureza. Mas vamos lá. Varenius, né? Vamos pegar as palavras sênios. Varenius, geografia e ciência moderna. Vamos lá em cima então. Aqui, Isaac Newton. Ó, a importância de Bernardes Varenius. Vamos lá. Bom, então a gente pega a dúvida, né, vê de quem que se trata e procura nos slides em que parte que vai começar a falar dele, né? A dica que eu começo dando para vocês. Bom, aqui ele vai falando, né, que o Varelius foi, sem dúvida, o primeiro autor da geografia a absorver no âmbito teórico-metodológico as inovações da ciência moderna, fato associado ao período em que viveu. Tá. Aqui ele não vai citar a parte da ciência moderna, se não me engano vai estar nos slides anterior. Vamos fazer um resgate então das ideias para a gente ter uma continuidade. Que momento que a ciência moderna ganha força, né? Em que momento que a ciência moderna chega a ter Varenius, né? Bom, aqui como a gente viu na monitoria passada, foi com a contribuição da Reforma Protestante e de Tomás de Aquino, né? Que é basicamente deixar de aceitar tudo que a igreja fala como verdade e começar a olhar para a natureza, né? Em vez de você apenas aceitar o fato do padre estar falando que choveu porque Deus quis, você começa a observar para a natureza e começar a entender o porquê, né, que está chovendo, né? O porquê que aquela chuva está acontecendo. E aqui na Reforma Protestante, com João Calvino, foi muito importante para ter esse passo, né? Para ter um desvínculo do pensamento, né? Do pensamento científico, além das explicações dadas pela igreja. E aí, se a gente soma isso com o Renascimento, né? Que é a volta do pensamento grego, né? Lembrando que os gregos foram muito reconhecidos nesse período pela forma como eles interpretavam a natureza, né? Pela forma como eles estudavam e praticavam a sua ciência, né? Da científica, a forma prática da coisa, né? E basicamente, depois desse grande avanço
que teve com Aquino, né, e depois com João Calvino na Reforma Protestante, basicamente deu-se início, né, quando começou essas observações, deu-se início à Revolução Científica, o que basicamente foi conhecido como as grandes descobertas assim científicas no sentido de avanço. Que aí tivemos o Nicolau Copérnico, né, da questão do que ele estudou o movimento do Sol e da Terra, né, o movimento da Terra ao redor do Sol. Tiveram vários protagonistas importantes desse período, mas qual que é a ideia central para vocês conseguirem entender? Que a ciência moderna, né, ela basicamente avançou porque teve um desvínculo do conhecimento da Igreja Católica, porque antes, né, durante o período da Idade Média, basicamente todo o conhecimento científico advinha da Igreja Católica, né? Ela possuía, inclusive, os escritos greco-romanos e utilizava eles para a reafirmação da fé, né? Para a explicação científica das ideias, né? Adaptando os gregos para a fé, que inclusive foi uma das críticas de quem tomou a frente do movimento renascentista, né? De que os gregos não necessariamente queriam sustentar a ideia de um deus, né? Basicamente, até porque a cultura deles, né, a religião, não era monoteísta. Então, eles entenderam que o conhecimento ele estava sendo utilizado não no seu sentido completo, né? Não estava tendo a busca do real sentido das coisas, né? Igual eles queriam no princípio quando eles disseram aquilo. Ok, dando continuidade. Ciência moderna. Bom, a gente entende que basicamente vão ter esses grandes protagonistas, né, como Copérnico, Galileu, e Isaac Newton, né, igual a gente vai ver mais depois do Bernardo Varenius. E todos eles basicamente tiveram a contribuição, em que sentido? De melhorar que através dessas observações que eles fizeram, eles nos permitiram, né, durante o período da história aqui, observar o mundo de uma forma mais detalhada e com informações mais certas, né? Porque basicamente durante o desenvolvimento catolicista, né, a gente só tinha uma visão do mundo, que era a Terra que está no centro do universo, né? Porque foi dessa forma que Deus a criou, supostamente dentro da visão catolicista que estava sendo passada para as pessoas. Porém, chegado em um determinado momento, tiveram inquietações e tiveram as mudanças que nós já falamos. A partir do momento que teve a Revolução Científica e teve a participação dessa galera, teve a participação do Copérnico, do Galileu, do Isaac Newton, a forma de ver o mundo, a forma de ver o mundo, de interpretar as coisas, tipo, foi uma revolução, né? Não é à toa que chama Revolução Científica, teve uma mudança por completo do pensar. E isso foi, sem dúvida, importantíssimo para a gente estar compreendendo esse momento da história aqui. Porque isso impacta diretamente em. A gente ainda não pode dizer com exatidão como um geógrafo, porque essa ideia de geógrafo, né, ainda vai ser formada mais para frente. Mas a gente começa a ver pequenos traços do que se tornaria a geografia mais à frente aqui no Varenius já. Basicamente, o que seria? O Varenius, né, ele basicamente ele deu a ideia inicial de geografia porque ele fez um trabalho que basicamente dividia ela em duas partes. É, basicamente tinha um todo, né, ou seja, a Terra, e as propriedades que compunham a Terra. Né? Como assim? Tinha basicamente as regiões e tinha dentro dessas regiões tinha o que ele chamava de geografia especial, que basicamente buscava entender a constituição do todo. Calma aí que eu vou tentar facilitar. Ó, tem a Terra, né, o planeta Terra inteiro, que a gente constitui como geografia, e tem os conhecimentos mais específicos de cada região, certo?
onde que a gente pode buscar similaridade? Por exemplo, como que é os estudos regionais hoje? A gente divide em região Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Centro-Oeste. A gente divide em regiões. E nessa divisão dessas regiões, elas vão ter as suas características próprias. É basicamente mais ou menos nesse sentido que o Varenos queria com a obra dele. Ele queria abordar as características das regiões, buscando dar início não a uma divisão igual os estudos regionais fazem, mas sim a criar algo como se fosse uma enciclopédia no que a gente tem nos dias de hoje, né? Um conhecimento onde tenha um pouco de tudo sobre geografia, né? Que aqui ele chamou de geografia geral, né? Então, a gente entende que foi um grande trabalho que ele fez, né? Que ele chamou de geografia especial, né? Vamos lá. Vamos Como tentar se dar um... fosse um cadastro regional. Isso. Ali, ali que é os cabecinha chata nordestino, aqui é os. Sim, Não é brincando, sim, né? Lógico, mas assim, aqui é o nordestino, ele tem tal característica, ele faz, come isso. isso, sim, mas aí o foco não seria basicamente nas pessoas, seria basicamente nos conceitos de geografia. Basicamente, teria essa regionalização, sim, né? Os estudos Não, partiria eu do estudo só. das regiões, Eu porém, só tô. sim, eu entendi a ideia que você quer passar, Entendi. da diferenciação. Tipo assim, ele parte do estudo regional, mas ele não vai construir um estudo regional. Entendeu? Ele vai construir um estudo conceitual sobre a geografia. Um estudo dos conceitos, né? Igual a gente vê aqui, ó. Que ele foi basicamente. Vamos entender, vamos adentrar um pouco a obra dele, que isso vai ficar mais claro. Ó, geografia de geral foi dividida em três livros: a parte absoluta, a parte relativa e a parte comparativa. Vamos lá. Parte absoluta. Ó, conhecimentos gerais prévios da geografia, conhecimentos geométricos, ou seja, as medidas, a forma da Terra, a medida da superfície da Terra, ó, o movimento da Terra. Então são coisas aqui, a parte absoluta vai ser mais geralzão, né? Aquelas coisas mais específicas. É como se fosse. Como é que eu posso dar um apelido para isso? Seria como se ele fosse um manual da Terra, assim, como se fosse um. é, Deixa eu ver se eu encontro a palavra com exatidão para dar isso. É, Vocês lembram daquelas enciclopédias que basicamente tinha o que era cada coisa? Não sei se vocês já chegaram a ter contato com elas. É aquelas enciclopédias grandes que tinham a explicação de vários conceitos, por exemplo, quem foi Aristóteles, quem foi Platão, o que que é. Como se fosse, tipo, vocês já chegaram a ter contato com uma dessas? Dessas enciclopédias grandes? Acho que eu consigo até mostrar para vocês aqui. Eu já vi dessas enciclopédias antigas, britânica, né? Tinha É, a Barça, britânica. isso. Então, para quem não chegou a ver, essas aqui, ó. Tinha uma explicação, basicamente, como o próprio nome deu, é um conjunto de todos os conhecimentos humanos. Seria basicamente o que ele fez, é como se fosse uma enciclopédia, só que da geografia. Basicamente foi isso que ele fez. Deixa eu abrir a aula de novo aqui. Então, aqui vai ter tudo que a gente que tinha conhecimento ali no momento sobre, não tudo, né, mas tipo, vai ter muitas coisas, muitas informações pertinentes para o que se sabia de geografia na época. E aqui geografia enquanto descrição da Terra, né? Enquanto essas questões mais absolutas, tipo medidas, o que que é um lago, uma lagoa, um pântano, tipo onde que se localiza, algo mais ou menos nesse sentido, né? A parte relativa, vamos lá, acerca das propriedades celestes da Terra. Latitude, dos lugares, elevação do polo. Aqui está falando das divisões equatoriais, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Ó, deixa eu ver se tem uma. Aqui, ó. Zona temperada, zona. Deixa eu ver se eu acho aqui. Basicamente a divisão das zonas, né? Que a gente já vê durante o próprio ensino médio, né? As zonas climáticas. Então,
que a gente pode tirar dessa contribuição do Varenius? Que basicamente ele ele teve uma participação em reunir muito do conhecimento científico da época e colocar tudo num livro, parecido com uma enciclopédia mesmo, uma enciclopédia da geografia. E aqui ia ter de tudo, sabe? Formação das zonas, fenômeno da luz, do calor. Tipo, seria uma obra onde quem quisesse saber mais sobre a Terra poderia ir até ela. Basicamente, quem quisesse ter uma noção geralzona, né? Do planeta Terra. E foi muito importante essa obra porque deixou pro público, é, de forma prática, o que seria a geografia, né? O que a gente tem, o que a gente conhece, o que a gente entende sobre o nosso mundo. Ó, parte comparativa sobre a longitude dos lugares, sobre a situação respectiva dos lugares, sobre mapas, distância dos lugares, sobre o horizonte visível. Tem muitas informações aqui que vocês podem dar uma olhada depois com mais tempo, né? Podem dar uma olhada com mais ênfase nessa parte. Porém, o que a gente tem que entender de central é que o Varenius ele está trazendo à tona um conhecimento que muito não estava sendo visto como uma disciplina própria. Era sempre algo que estava adjacente, estava como algo que participava dentro de outras coisas. Por exemplo, na época dos gregos, se eles fossem fazer, por exemplo, uma estratégia de guerra, haveria vestígios de um pensamento geográfico. Porém, não se chamaria como uma ciência própria, uma ideia constituída própria. Então foi um grande avanço que o Vareno fez aqui. Essa classificação, trazer esses conhecimentos e compilar eles, foi um passo muito importante para a geografia. Vamos dar uma olhada aqui que o slide está trazendo mais sobre ele. Ó. A ênfase do Varenos aos oceanos e aos barcos, aos navios em sua obra, se dão justamente pelo fato do escritor ter se mudado ainda jovem para Amsterdã, uma das principais cidades portuárias daquele período. Tá? Bom, Isaac Newton organizou duas edições de Geografia Geral de Varenius, uma de 1672 e outra de 1681. No entanto, em ambas as edições foram acrescentadas questões de debate envolvendo o cartesianismo presente na obra dos adivinhos descobertos de Newton. Tá. Bom, basicamente, o que está sendo trazido aqui de interessante para a gente? Que a obra do Varenius foi tão importante, ele consolidar essa geografia, mesmo que seja mais geral, ajudou a pelo menos estruturar para o mundo, né, para o público em geral, como que é o nosso mundo. É como se fosse um manual do mundo para as pessoas, né? O que a gente sabe sobre o mundo até o momento? O que a gente tem de sabedorias, né? Aí ele listou tudo. Uma obra, sabe, gigantesca. Porém, a gente entende que ali não vai ter um caráter reflexivo e uma geografia enquanto sua essência, que a gente vai ver mais à frente. Vai ser basicamente um caráter muito mais utilitarista, né? Igual o professor coloca aqui, ó. Uma geografia de caráter utilitarista, em que basicamente ela não teria o caráter reflexivo que a gente tem hoje. Não teria essa parte social. Seria basicamente uma geografia descritiva. Só falaria onde ficam os lugares. É similar a essa geografia que a gente vê no ensino médio, sabe? Decorar regiões, decorar capitais. É uma geografia que basicamente só serve para armazenar o conhecimento, mas com esse conhecimento você não consegue produzir nenhuma reflexão. Vocês conseguem lembrar de como que era essa estrutura do ensino médio de vocês, no período que vocês estavam na escola? Não era uma geografia mais ou menos nesse sentido? De decorar capitais, entender alguns acontecimentos aqui e ali? O ensino fundamental era desse jeito mesmo. Sim, então. Então, era basicamente uma geografia que não tinha ela não servia para você conseguir refletir o mundo. Ela não servia para você conseguir refletir sobre o seu ambiente, fazer relações, né? Porque o principal da geografia que ela vai trazer aqui e o que durante essa disciplina
é, vai ser deixado como bagagem para vocês levarem durante a graduação, é que a geografia ela tem uma grande, ela vai abrir um grande leque de opções para vocês interpretarem o mundo e fazerem relações. E o que a gente tem que sempre buscar se distanciar é de uma geografia que não sirva para nada, sabe? Em que sentido que eu estou dizendo isso? Que basicamente, quando você pega a definição do que é do qual que é a capital de tal estado, onde que fica a região não sei o quê, qual que é o diâmetro da Terra, qual que é a latitude e longitude de tal lugar, a localização de tal lugar. Quando você deixa a geografia utilitarista, ela perde o principal e que faz ela ter essa beleza incrível que, sei lá, me fez apaixonar por ela dessa maneira. É que quando a gente está vendo a geografia dentro de uma essência utilitarista, ela perde a sua característica de reflexão. E a característica de reflexão é o que faz, é o que dá utilidade para esse conhecimento. Essa geografia utilitarista, ela pode participar ativamente dentro dentro do refletir? Pode, com certeza. Porém, não pode basicamente ficar só nisso. Né? A gente tem que ir além, a gente tem que buscar utilizar aquele conhecimento para produzir alguma reflexão. Vamos lá. Aí aqui só para reforçar essa ideia, né? Vamos dar uma lida nessas partes que estão em negrito aqui, ó. A matemática pura, geometria aplicada à geografia, né? E a matemática mista, abrangendo estudos de temas como refração da luz, altitudes, tempo, navegação, cartografia, projeções, entre outros. Ou seja, era uma geografia só apenas descrição, né? O que que é cada coisa, onde fica cada lugar, localização, dados que ainda, como que eu posso dizer, dados brutos, por assim dizer, né? Dessa forma, torna-se claro o profundo interesse de Newton pela obra de Varenius, assim como sua tentativa de proporcionar um fecundo debate através de novas proposições, principalmente no que se refere ao conteúdo da geografia geral, referente à matemática mista, entendida por Varenius como a matemática que explicaria as propriedades da Terra e de suas partes relativas à quantidade, isto é, figura, situação, dimensão, movimento, fenômeno celeste ou outras propriedades similares. Ó, o interesse de Newton também se dá pelo fato da obra de Varenius apresentar uma geografia de caráter utilitarista, é o que eu falei para vocês agora há pouco, elaborada frente à crescente demanda por exatidão no que se refere ao nosso planeta, alinhado, portanto, ao conhecimento científico e aos desígnios da doutrina protestante de viés calvinista do período. Beleza. Então, o que que a gente entende? Que o Varenius, ele basicamente compilou todo o conteúdo que a gente tem da geografia, né? Criou como se fosse uma enciclopédia da geografia. Porém, é, a forma como o conteúdo estava disposto não era para te ajudar a refletir, e sim para apresentar a geografia assim como ela já foi levada durante todo o período da história até esse momento, que é um caráter utilitarista, pertencendo a outras áreas, não uma ciência por completo ainda, não uma coisa que te ajudasse a tomar decisões, por exemplo, como é nos dias de hoje, que nos ajudar a refletir o espaço, né, refletir o ambiente que a gente vive. Então, aqui nesse momento, ela estava apenas basicamente com caráter utilitarista, só para servir como uma ferramenta, certo? Vamos voltar lá na pergunta lá sobre Varenius, então, para a gente já dar procedência. Ó, por que afirmamos que Varenius, em sua obra, foi o primeiro a absorver elementos da ciência moderna? Vamos lá. Alguém tem ideia do porquê que ele chega a ser o primeiro que absorve esses elementos da ciência moderna? Que esses elementos da observação? Vocês conseguiram? Tem alguma ideia? Vocês responderam essa pergunta? Vocês têm aí? Eu não respondi ainda essa pergunta, porque como foi da última aula, aí eu não consegui responder. Tá. Então, Também não, mas não, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. É, Vamos lá. Por que que ele foi o primeiro a absorver esses elementos da ciência moderna? O que que a ciência moderna trouxe para nós? Basicamente, novas descobertas, certo? Todo mundo consegue puxar na memória
essas lembranças que a gente tem desse período da história, em que aconteceram essas tantas grandes descobertas científicas, do Galileu, do Copérnico, essas descobertas de como o universo funciona, de como o Sol se movimenta, de como que o mundo reage. Vocês conseguem puxar nesse período na memória de vocês? Vocês conseguiram ter durante, vocês têm contato, tiveram contato com alguma leitura em algum momento esse período? Vocês conseguem trazer na memória de vocês esse período? Esse período das grandes descobertas assim científicas? Que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra não é Isso, plana e sim que é isso, redonda, que ela não é o centro do universo, né? Mais ou menos isso, né? isso. Esse período mesmo. Nesse período que estavam tendo as descobertas da, da ciência, era basicamente o período do empirismo, o período de experienciar, o período de, como é que eu posso dizer, de ir até campo, né, e fazer experimentos, ver como que está reagindo as moléculas de ar, ver como que funciona esse ciclo da chuva, ver como que funciona o universo, como que funciona a gravidade, né, igual a gente vai ver com Newton. Então, era um período que a experiência era muito importante. E essa experiência, essa experimentação, foi gerando um certo conhecimento, certo? Fazia um experimento, se dava certo ou dava errado, você anotava e tinha um conhecimento novo. E basicamente o que o Varenos fez? Ele fez uma obra em que compilava tudo isso que estava sendo descoberto de novo. Então, sim, o Varenius, nós com certeza podemos afirmar que o Varenius foi o primeiro a absorver os elementos da ciência moderna, porque ele absorveu o quê? Ele absorveu o que estava sendo aprendido de novo, o que estava sendo descoberto. Ele compilou todas essas principais descobertas, né, que ele achou relevante e colocou na obra dele, né, aquela geografia especial, né, que seria uma geografia mais geral. Então, sim, podemos afirmar com certeza, porque ele compilou essas novas descobertas e deixou de forma, em uma obra só, tudo o que a gente tem de informação sobre a Terra, né? E todas as descrições que nós podemos fazer sobre ela, até o determinado momento. Então, sim, podemos afirmar com certeza que ele absorveu essas descobertas e compilou elas, né? Em algo parecido com uma enciclopédia. Certinho? Conseguiram entender mais ou menos como vocês vão responder essa pergunta aqui? Basicamente compilou as novas descobertas, né? Então, isso que é um elemento, né? Que ele absorveu, assim, da ciência moderna. Conseguiram, Interessante. Uhum. conseguiram entender mais Então, ou menos? ele usou os experimentos da época para escrever sobre eles e fazer o manual do mundo, né? É, Mais ou menos isso, né? isso, sim, exatamente. Para fazer uma, um compilado, por assim dizer, do que tinha de informação sobre o mundo. Por exemplo, se você quisesse saber qualquer coisa sobre o mundo, vamos supor, se você quisesse, sei lá, as perguntas clássicas, né? Por que que o céu é azul? Por que que o dia, por que que segue essa ordem? Dia, depois a tarde, depois a noite, sabe? Essas perguntas que a gente sempre faz, né? Por que será que o mundo funciona dessa forma? Essa era eram essas perguntas que dentro do livro do Varenius você poderia buscar por elas, ou pelo menos se encaminhar para chegar próximo a essas respostas. Então, era como um livro de literalmente uma enciclopédia da geografia, sabe? Acho que não é errado a gente entender dessa forma. Legal. Tranquilo, Beatriz, Ellen, conseguiram entender? Tranquilo? Então, beleza. Vamos dar continuidade. Espaço absoluto e espaço relativo. Newton e Leibniz. Vamos lá. Aqui. Kant, Leibniz, Isaac Newton. Bom, como que funciona o pensar aqui em Newton? Basicamente,
O Newton, ele vai estar enxergando o mundo, né? Lembrando que o Newton e o Leibniz, eles foram muito importantes para a gente conseguir entender como que a gente pode entender o mundo, o espaço, o lugar onde a gente vive, sabe? O lugar onde a gente se relaciona, o lugar onde a gente fazemos as nossas coisas, onde o mundo acontece. Basicamente, o Leibniz e o Newton, eles foram responsáveis por dar teorias, né? Por apresentar modos de se entender esse espaço. Para o Newton, como ele é físico, ele vai entender o mundo do modo físico. Em que sentido? Em que basicamente o mundo, né, se tirarmos todos os objetos que já existem, tudo que existe, basicamente vai existir apenas o que para Newton? Apenas as leis da física. Ou seja, a gravidade, o comprimento, a largura, a profundidade, apenas as características descritivas e que possam ser passíveis de uma análise científica, que a gente vai entender aqui lá em Descartes, que é antes do Newton, que basicamente é esse método científico. Basicamente tudo que não for para ser dá para ser somado, multiplicado ou quantificado não tem relevância dentro da ciência para o Newton. Belezinha? Isso é Newton, física. Basicamente o conhecimento matemático que é o importante. Espaço é imutável. Espaço não muda. Exatamente. Vamos lá. Então, Newton. Ok. Para ele, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se aqui fala da questão do espaço absoluto do Newton aqui. Deixa eu ver se ele vai ter alguma anotação. Ação do pertencimento, tá. Uhum. Ó, todos os fenômenos deveriam ser explicáveis pelas leis da mecânica, né? Que é o movimento da matéria que o Newton faz, né? O movimento da Giovanni, gravidade, desculpa força-peso. atrapalhar. Eu vou ter que sair agora, mas obrigado pelas explicações aí, tá? Uhum. Não, beleza. Eu vou terminar de assistir no YouTube. Muito Aham, obrigado, hein? beleza. Até mais. É, Tchau, Ellen. Tchau, Beatriz. Inclusive, a gente já vai vamos estar finalizando aqui, só vou dar uma ideia geralzona aqui da aula, porque acho que vocês vão ter aula, né, mais tarde, daqui uns 10 minutos. Então, eu vou estar dando caminho para finalização já. Então, não vou me alongar muito não. Vou aqui direto nas questões, responder mesmo. Tipo assim, o ideal é que vocês vão buscar aqui nos slides que vai estar tiro e queda. Leu, procurou de quem que tá falando, vai na parte do slide certinho. Tá. Diferencia espaço absoluto de espaço relativo. Newton e Leibniz. Basicamente, para o Newton, como ele é físico, ele vai estar entendendo enquanto leis da física e leis matemáticas aplicadas ao, é, ao espaço. Para o Leibniz, basicamente, é o espaço relacional. Basicamente, só vai existir o espaço, só vai existir é, o, o lugar em si onde tem relações. Ou seja, tudo que a gente pode relacionar, por exemplo, relacionar um rio com os moradores que moram próximos àquele rio. Então, aquele existe um espaço relacional do Leibniz. Porém, para Newton, né, se retirar tudo aquilo, né, tirar aquela cidade, tirar aquele rio, ainda existe espaço. Por Leibniz, não. Por Leibniz, o espaço acabou quando acabou-se as relações que nele se constituem. Se tem por exemplo, se tem uma cachoeira que está sendo tá influenciando uma paisagem local. Enquanto aquela cachoeira estiver fazendo uma relação com a paisagem local, ainda vai ter espaço relativo para Leibniz. Porém, se tudo aquilo for retirado, já não vai existir mais o espaço relativo do Leibniz. Né? Ele já entende que ali já não há mais o espaço. Porque tudo que era importante para fazer relações foi retirado. Já para o Newton, não. Se você tirar tudo, ainda tem ah, as leis da física atuando. Belezinha? Beatriz, Ellen, conseguiram ter uma ideia? Beleza, que eu tô anotando aqui. Não, tranquilo, Beleza. tranquilo. Só para Tá, ver se tem um. Uhum, pode falar. não faço tudo aqui. Tá. Só para ver se vocês estão conseguindo assimilar as informações aí. Porque às vezes eu tenho essa mania de falar muito rápido, aí
acabei me embolando, mas eu vou. Mas estão entendendo, então tá bom. Ó, explica as noções de espaço e tempo em Kant. Vamos lá. Pode parecer algo meio complexo, mas não chega a ser tanto assim. Vamos lá. Vamos ver aqui onde começa Kant. Espaço e tempo em Kant. Ó, o conhecimento de espaço existe em nós mesmo antes de percebermos eles empiricamente. Nós verificamos que as coisas estão localizadas nos seus lugares, não se sobrepondo umas das outras. Perceba a influência do espaço bruto do Newton, tá? Nascemos com essa noção, tá? No entanto, perceber as coisas no espaço é uma característica da sensibilidade. Nós temos a noção do espaço embutida em nós, mas para localizarmos as coisas no espaço dependemos da experiência. Tá. Localizar e descrever as coisas no espaço é o papel de qual ciência? Tá. Perceba que a influência do espaço explica o curso de Geografia Física em Kant. Para ele, geografia descreve localização das coisas no espaço. Beleza. Tá. Beleza. Aqui já é a parte da geografia, né? Uhum. Bom, uma cidade, montanha não estão no espaço absoluto, somente eles são no espaço. Não parece muito com o espaço geográfico, tá? É o que que eu falei mais em cima, tá? Muita de geografia, institucionalizou como a ciência de Carl Ritter. Ok. Peraí, só um momento. Bom, dando continuidade aqui à explicação, como que a gente pode estar explicando como que o Kant interpreta essa questão do espaço e tempo? Vamos lá. Basicamente, o Kant ele vai estar partindo do que é primordial em Newton. Ou seja, para o Newton, o espaço ele é, né, assim como está aqui nas anotações, ele é imutável. Ou seja, independente de onde você esteja no mundo, as leis da física sempre vão atuar. Certo? Ou seja, independente do que do que tenha naquele espaço, as leis da física vão estar atuando. Gravidade, lei do empuxo, as leis da movimentação da matéria do Newton. Para o Kant, isso é a base, é o primordial. Portanto, para a gente estar entendendo como que é o espaço em Kant, a gente tem que estar entendendo que ele parte dessa base. Portanto, a gente vai ver aqui, ó, o que o espaço, né, em Kant, ele basicamente já vai existir em nós, né? Por que o Kant vai dizer que esse espaço já existe em nós? Porque nós já teremos conhecimento das leis da física. Então a gente já vai ter noção de como que aquele espaço vai se modelar com o passar do tempo. Por quê? Porque essa noção a gente já vai ter acesso e poder fazer essa previsão graças ao conhecimento das leis da física que o Newton nos apresentou. Ou seja, a gente entende que a gente está para Kant, a gente vai experienciar um espaço que dentro de nós já tem algumas informações sobre ele. Quando já é um espaço, por exemplo, que você já conhece, vai estar carregado, além dessas informações, dessas leis da física, vai estar carregado a você outras informações também. Ou seja, por mais que você experiencie aquele espaço, sendo ele um espaço que você reconhece ou um espaço desconhecido, as leis da física vão estar presentes nele. Então, dentro do ser, para o Kant, já vai existir essas informações prévias de como o espaço funciona. Questão do tempo. Vamos lá. Conseguiu entender, Ellen, essa questão do tempo? Quer dizer, a questão do espaço do Kant? Como é que ele relaciona? Belezinha. Vamos lá. Questão do tempo. Sabemos a localização das coisas na natureza, pois temos a noção do espaço embutido em nós. Sim, ok. Elas estão localizadas baseados dentro das concepções físicas do mundo. Sou base da nossa experiência da posição das coisas no espaço. Ok. Mas sabemos também que essas coisas passam por transformações. Uma árvore de folhas verdes pode passar a ter folhas amarelas, sucessivamente. O tempo também é uma noção a priori. Nascemos com ele e não sentimos diretamente. Senti-los através não alteram ou não. Ok. Então, como que a gente vai entender esse espaço e tempo em Kant? São dois conceitos que estão amarrados.
Se a gente entende que a gente já tem um conteúdo dentro de nós que é capaz de estarmos compreendendo o espaço, né? Se a gente entende que, por exemplo, uma cadeira está numa sala, as leis da física vão estar atuando sobre ela, e é por isso que ela está da forma que ela está, né? Ela está perfeitamente dentro do nosso espaço. A gente vai entender que a gravidade vai permitir que ela fique no chão, se não tiver uma alteração no local onde essa cadeira estiver, ela não vai ter uma movimentação, então ela vai ficar estável. Se ela está estável, a gente entende que está tendo a atuação do espaço absoluto do Newton, e é assim que a gente está interpretando ela aqui. Então, ok, nós já temos dentro de nós um conhecimento sobre aquele espaço, umas leis gerais da física que atuam sobre ele. Graças a termos essa concepção, nós também conseguimos perceber ela da forma da variação, né? Ou seja, se aquela cadeira sai daquela sala e vai para outra, ou vai um pouco mais para cá, ou mais para a esquerda ou para a direita, a gente entende que essa movimentação ocorreu por conta também das leis da física. Então, se está tendo a atuação dessas leis da física, basicamente o tempo está mudando. Se está tendo essa mudança, se o tempo todo essas leis estão atuando e as coisas estão mudando, então o tempo também é uma noção que está dentro de nós, porque a gente percebe ele, né? Mesmo que a gente às vezes não utilize de um relógio ou algo nesse sentido, aqui o tempo ele vai estar sendo passado como algo que a gente percebe através da nossa observação. Ou seja, que é algo que a gente sente. A gente sente as horas passando, a gente sente as mudanças, por exemplo, no ambiente que a gente vive. Muitas vezes a gente sente as mudanças até no nosso corpo. Então, o tempo ele é uma coisa que pertence dentro de nós. A gente tem essas informações dentro de nós. É isso que o Kant vai querer estar nos dizendo, né? Olha lá, o tempo ou a conexão entre os tempos sentidos por nós, a partir das coisas reais, traria consigo uma história de processos e incluir explicação da localização das coisas no espaço. Por exemplo, se vamos voltar ao exemplo da cadeira na sala. Se a gente pega, se essa cadeira está no centro da sala, a gente pega ela e coloca no canto, teve um movimento das leis da física, né, que permitiu que você levasse ela para até o canto da sala. Esse movimento da cadeira sair do centro e ir até o canto vai ter uma história, né? Vai ter uma sucessão de tempos, né? Você vai levando, você vai realizando seus passos e vai levando a cadeira até lá. E cada espaço que você vai constituindo, ele vai construindo uma história. São vários tempos, né? Até você chegar até o canto da sala. Ou seja, por que isso é importante? Porque isso daí é o princípio para a gente estar entendendo os processos que a gente entende hoje na geografia. Por exemplo, a geomorfologia se baseia muito nisso, de tentar entender como que as coisas mudaram ao longo do tempo. A climatologia, as ciências, né, que a geografia aborda dentro dela, é basicamente seguindo esse mesmo modelo. A gente entende que vai ter uma mudança temporal das coisas, que as coisas vão evoluindo, que as coisas vão mudando. Sacou mais ou menos a ideia, Ellen, do onde que tô querendo chegar? Sim, eu só não tô falando porque meu fone é meio doido. Tudo bem. Se eu tiver aqui depois vai ser mesmo. Uhum. Não, só pra você estar conseguindo acompanhar, porque é uma coisa meio complexa, assim, a gente tem que estar sempre conseguindo fazer o acompanhamento, senão a gente se perde. Vamos lá. É Então, verdade, é verdade. então vamos lá. Então, o que é essa noção de espaço em tempo em Kant, né? Basicamente, ele entende que para a questão do espaço, ele vai estar se baseando no Newton, no espaço absoluto, ou seja, que o espaço ele vai ter implicado as leis da física. Porém, por nós termos conhecimento dessas leis da física, esse espaço reside em nós. Nós temos essa noção dele. E o que seria o tempo? Seria como se fossem fotografias daquele espaço, né? Como se fossem imagens desse espaço e que, quando colocadas
uma diante a outra, né? A gente gravando essas mudanças no espaço, a gente tem uma história. Entendeu? Então, é basicamente isso, essa noção do espaço e tempo em Kant. Beleza. Por que que isso é importante para a nossa disciplina e por que que isso é importante a gente estar estudando isso? Porque, basicamente, graças ao Kant ter essa virada de chave, ele pôde dar início à geografia física que a gente estuda hoje, até mesmo atualmente na geografia. Por quê? Bom, ó, aqui essa frase é bem interessante para a gente já estar pensando nela. Ó. A história é uma narrativa, enquanto que a geografia é uma descrição. A geografia e a história preenchem a totalidade do campo dos nossos conhecimentos. A geografia é do espaço e a história é do tempo. Ou seja, então por que que o Kant lecionava geografia física? Né? Por que que ele dava essa matéria na faculdade, né? Que ele dava essa aula? Porque graças a essa capacidade dele fazer essas relações entre espaço e tempo, ele conseguia constituir o que a gente entende hoje como diversas áreas do estudo, como o estudo geomorfológico, por exemplo, que ele vai estudar as mudanças na forma da Terra, a climatologia, que vai estar estudando as mudanças do clima. Então, a gente vai entender que isso é central no Kant, porque graças a esse estudo, a gente vai estar conseguindo entender como o mundo funciona de verdade, qual que é a mecânica do mundo. Por isso, geografia física, porque ela vai estar envolvendo as leis da física aplicadas a ela. E então, essa virada de chave do Kant é muito importante. Então, ele ensinava a geografia porque era a forma de você estar interpretando o mundo, sabe? É a forma como você vai estar correlacionando a, os elementos que pertencem ao espaço, que pertencem à paisagem, que pertencem ao, ao que a gente está vivendo, ao que a gente está vivenciando, ao que a gente está visualizando, ao que a gente está analisando. Então, é basicamente por isso, por causa que é uma relação intrínseca. Porque a gente só vai entender o mundo, a gente só vai estar entendendo o lugar que a gente está verdadeiramente se a gente fazer uma relação entre a geografia e a história aqui, né? E história em que sentido? Dentro do conceito de espaço e tempo do Kant. Ou seja, uma história que vai estar relacionada com as ações das leis da física no mundo. É importante deixar bem claro isso. Vou até fazer uma anotaçãozinha aqui para caso alguém queira notar também. Ó, espaço e tempo vão estar construindo uma história. E a geografia seria uma descrição, né? Então, é porque está sem acento aqui no meu teclado, tem que arrumar isso. Mas, basicamente, Giovanni, o oi, slide não tá aparecendo mais pra mim. não está aparecendo? Tá. Não. Isso está aparecendo na gravação, eu acho. Verdade, verdade. Aqui. Tá. Eu estava focado na gravação e esqueci de ligar o slide. Mas tá bom. Vamos lá. Uma anotação aqui, ó. O espaço e tempo, ele constrói uma história, né? Basicamente isso é Kant, né? Vou colocar aqui, Kant. Kant. O espaço e o tempo, eles estão construindo uma história, né? E a geografia seria responsável por fazer a descrição desses acontecimentos, né? Descrição física dessas coisas. Ok. Deixa eu ver se eu acho uma outra parte que a gente pode ajudar nessa explicação. Vamos lá. Nós temos a noção do espaço embutido em nós. Tá. Localizar e descrever as coisas só para influência do espaço. Tá. Ok. Então, basicamente, por que Kant lecionava a geografia física? Porque é através dela que ele conseguia
demonstrar como que o mundo funcionava, porque através dela, fazendo esses estudos, partindo do seu princípio de espaço e tempo, né, que aqui está construindo a história, e com a geografia, ele poderia estar entendendo como que o mundo se relaciona, por que que as coisas acontecem e por que que elas acontecem dessa forma, entendeu? Então, seria basicamente para descrever, né, a ordenação do mundo, né? Acho que seria mais ou menos algo nesse sentido. Tranquilo? Consigo entender mais ou menos, Ellen? A ideia? Então, meu celular vai descarregar. Uhum. Eu vou Não, eu ficar já tô finalizando já. É só você entender, podemos finalizar já. pra mim, tá tranquilo. Tranquilo. Qualquer coisa, nas próximas monitorias a gente busca deixar isso mais claro, de uma forma mais simples. Mas basicamente é isso, então. Tá bem de boa. Quando o aluno explica melhor, não tem que entender. Sim, não, tranquilo. Mas beleza, então. Então vou finalizar aqui a gravação. Muito obrigado pela presença. Para quem está assistindo, se tiver qualquer dúvida, eu vou estar disponibilizando também o meu WhatsApp para vocês tirarem dúvidas. E até a próxima.